E Ele te diz nessa noite: Senhor, tudo pode, nenhum dos seus planos pode se frustrar. Diga. Pai, como a tua palavra diz, Senhor, cobre, Pai, da cabeça a planta dos pés. Senhor, tira toda enfermidade, tira todo empecilho, tira, Senhor, toda investida do inimigo contra a vida dele, porque nós sabemos quando nós trazemos uma palavra, o inimigo levanta contra a nossa vida, mas nós temos a certeza que ele cai na mesma hora, porque a tua presença, Pai, é maior do que qualquer coisa nessa terra. Então, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa pessoa que é o Pedro, Pai, que vai trazer a mensagem nessa noite, em nome de Jesus, e que toda a igreja possa abençoá-lo com toda sorte de bênção e possa dizer amém. E ele faz essa comparação entre a videira e os ramos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a gente olha para a vida e para o ministério de Jesus, a gente vai ver que ele escolheu para estar ao lado dele 12 discípulos, não é isso? Ele escolheu 12 para estar ao lado dele. E eu creio que o Senhor, quando Ele escolhe alguém, quando Ele chama alguém, Ele não erra. Quando Ele escolhe, quando Ele chama, quando Ele investe em alguém, Ele não erra. Porque Ele sabe a quem Ele chamou, Ele sabe a quem Ele escolheu. E quando a gente olha para o ministério de Jesus, quando Ele chama aqueles 12 ali para estar seguindo Ele, a gente vê que no meio deles tinha diversos tipos de pessoas, tinha diversos tipos de homens com diversos caráteres, vários tipos de instrução, uns mais simples, outros já que tinham um pouquinho mais de conhecimento. Porém, o Senhor, igreja, nessa noite, Ele vem nos falar em primeiro lugar, quando Ele escolhe alguém, é porque Ele conhece. Portanto, se o Senhor Ele te escolheu para estar nessa noite aqui, pode ter certeza que foi com um propósito. Não escolheu ninguém à toa. Ele não chamou nenhum deles que estavam ali. Ele chamou Pedro, Ele chamou João, Ele chamou Tomé, Ele chamou Judas, Ele chamou todos, mas todos com um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus escolhe alguém, Ele sabe a quem Ele escolhe, igreja. Ele não falha, Ele é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o Senhor escolheu vários homens para serem instrumentos dele aqui nessa terra. A aparência, o homem natural, quando ele vê alguém, a primeira coisa que ele julga é a aparência. Mas quando Deus ele chama alguém, Ele não olha para isso. Ele não liga se você é rico ou pobre, se você é baixo ou alto, se você sabe falar bem ou não. Ele apenas quer que você tenha um coração disposto. Isso é a base para que Deus Ele venha trabalhar na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi parar até mesmo na prisão, injustamente, mas tudo com propósito. Por isso, se Deus Ele te chamou, se o Senhor Ele te escolheu, pode ter certeza que não foi à toa. Talvez você chegou aqui nessa noite e você diga: irmão, mas eu não sei falar bem. Eu não sei falar bonito. Eu não tenho conhecimento algum. Como é que pode o Senhor me escolher? Eu só tenho ensino fundamental. Ou eu nem tenho ensino fundamental, irmão. Como é que pode o Senhor escolher alguém que não tem conhecimento, que não tem instrução?
Porém, igreja, quando Deus ele olha para mim e para você, Ele olha para o nosso coração. Ele olha para saber se você tem ou não um coração disponível para Ele. É a única coisa que Ele precisa para trabalhar. E o Senhor, Ele escolheu ele com um grande propósito. José, ele passou por todos os processos. Ele foi vendido como escravo. O Senhor tira ele ali daquela prisão e coloca ele no palácio. Mas por que, irmão, Deus fez isso? José, ele tinha sabedoria, conhecimento. Deus, igreja, quando Ele faz algo na nossa vida, não é porque merecemos, mas é porque a graça e a misericórdia dEle, ela nos alcança. E às vezes, o homem natural, ele não entende por que você chegou tão longe. O homem natural, talvez ele não entenda a posição que você se encontra hoje na tua vida. E talvez o homem natural ele até te julgue. Como é que pode ele? Como é que pode ela? Não tem conhecimento, não tem recursos, ter chegado tão longe. Aquele que dá fruto, quanto mais fruto dá, mais o Senhor ele limpa. Mais o Senhor ele trabalha para que dê mais fruto ainda. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes as pessoas não entendem, igreja. As pessoas não entendem o porquê você está onde você está hoje. O que nos mantém de pé não é a tua capacidade, não é a tua força, não é o teu dinheiro, não é a tua maneira de se vestir, mas é a graça e a misericórdia de Deus que é a causa de nós não sermos consumidos. Quando a gente olha para alguns homens e mulheres de Deus, que Deus ele chamou, a gente vê que foram pessoas que foram usadas por Deus. Aqui em Lucas, no capítulo 1, a Bíblia, ela vai falar de Maria. A Bíblia diz que o anjo do Senhor visitou Maria quando ela estava no 6º mês de gravidez. E ali o anjo do Senhor, ele visita ela quando ela estava no 6º mês de gravidez. E a palavra de Deus diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Mas o anjo lhe disse: e eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. O Senhor, ele age na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele faz da maneira dEle. Ele faz como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz, aqui nesse mesmo capítulo 15, aqui no versículo 16, olha geração, não foi vocês que me escolheram, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Talvez você chegou nessa noite e diz: eu escolhi estar ali, eu vou lá naquela igreja, eu vou ouvir uma palavra.
para fazer, para cumprir aquilo que o Senhor ele nos chamou, é um coração obediente. A partir daí, o Senhor ele vai trabalhar, ele vai agir, porque Ele é Deus e Ele faz, louvado seja o nome do Senhor. Você não está aonde você está pela tua capacidade. Você não está aonde você chegou pelo teu conhecimento, pela tua sabedoria. Se você está aí, é pela graça. O Senhor colocou, não pela sua capacitação quando Deus chamou eles, mas pela sua disposição. Ou seja, eu e você, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o quê? É dizer, eis-me aqui. O Senhor te chamou para ele. Ele era cidadão romano, mas acima de tudo ele era um perseguidor de cristãos. E aí o Senhor, quando a gente lê lá no livro de Atos, no capítulo 9, a gente vê que o Senhor Jesus naquele dia marcou um encontro com Saulo. E a Bíblia diz que Saulo, quando ele caiu ali por terra, ele ficou sem enxergar. E ele só enxergou aquela luz. E o Senhor Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, sem entender, perguntou: se eu for lá, estou resumindo aqui para vocês, né? Se eu for lá, ele vai me matar. Talvez Ananias tenha julgado com o olhar humano, assim como muitas que nós fazemos com aqueles que estão lá fora. Os grandes líderes, o quanto eu amo ele. O Senhor Jesus sabe. Eu creio que abaixo de Jesus, o Senhor Jesus diz: olha, eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim, nada, igreja, nada nós podemos fazer. Você pode ser um rei do Senhor. O Senhor, Ele escolheu aqueles que não são para confundir os que são. O Senhor